Robson, a gente falou do álcool, como que ele atrapalha especificamente no anticoncepcional. Mas explica pra gente como que o álcool afeta nosso organismo em relação aos medicamentos, aos remédios. Vamos pensar que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, isso é importante. O pessoal às vezes esquece desse pontinho. O que isso significa? Significa que ele vai deprimir o sistema nervoso central, a pessoa começa a ficar sonolenta. Tá. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, o álcool ele altera o meio em que ele vai estar sendo absorvido. Então, por exemplo, se ele está... Um paciente ingere, vamos pegar o exemplo de gin. Está tomando gin bastante. Bastante gin. Aí, o que vai acontecer? Alterar esse pH. pH, geralmente, a gente tem um valor nele estipulado. pH do estômago. Do corpo em geral. Do corpo em geral. Em cada parte do corpo a gente tem um valor de pH. Geralmente, o pH do estômago, quando a gente acorda, em média, ele está em torno de 2, 3. Bem baixo, bem ácido. Ok? Quanto menor, mais ácido. Quanto menor, mais ácido. Abaixo de 7, ele começa a ficar mais ácido. De 0 a 7, ali eu tenho uma acidez. 7 é o neutro, aí 7 a 14, básico. Ok? Então, quanto mais ele descer para o 0, mais ácido ele é. O que acontece? Ao longo do dia, a gente vai se alimentando. Aí o pH vai aumentando. Ele sai de 2,3, vai para 4, 5, 6, 7, aí cai um pouquinho, aí sobe um pouco para 8, 9, aí cai um pouquinho, 7, e assim vai oscilando pelo dia. Certo. O álcool diminui esse pH, faz com que ele caia. Mas é interessante ele não ficar baixo, então. Não ficar 100% baixo. Ok? Então, meio termo. Meio termo. Caiu. Se eu tenho uma substância, por exemplo, um medicamento, e ele tem uma característica mais básica, olha aí que complicado. O pH está ácido, ele vai alterar a absorção daquela medicação. Por quê? Para o medicamento ser bem absorvido, ele precisa estar no mesmo meio. Ácido, ácido. Básico, básico. Dentro desses valores que eu te falei. Ok? O que o álcool faz? Ele diminui. Ok? E se aquele medicamento tem características mais básicas, alterar a absorção desse medicamento. E quais são as consequências disso? A não efetividade terapêutica. Uma inefetividade terapêutica. O paciente ele não consegue tratar aquela patologia com que ele precisava tratar com a medicação. Ou seja, o álcool vai tirar a potência ali do remédio, né? Falando assim. Exatamente, ele vai diminuir a dose da medicação. Isso se o paciente for um usuário crônico de álcool. Mas uma taça de vinho não vai te fazer isso. Ok? Mas o usuário crônico, sim. Tá. Além disso, um segundo ponto que tem que ser chamado a atenção é que o álcool ele é um indutor enzimático. Ele vai induzir a uma determinada família do citocromo P450 a trabalhar mais rápido. Traduz isso aí pra gente. É um complexo enzimático que existe lá no fígado, certo? Um complexo. Dentro desse complexo existem várias subfamílias. Aí eu tenho a CYP1A, 2, eu tenho a 3A, tenho a 4A e assim vai. Cada uma dessas cadeias produz um tipo de enzima? Faz uma metabolização de medicamento. Ah, tá. Então, nesse local, metaboliza os medicamentos. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Ele vamos trabalhar mais rápido. Uma determinada subfamília desse complexo. Ou seja, da mesma forma que quando você toma álcool, ele vai para esse local, quando você toma um medicamento, algum efeito que causa algum efeito assim, ele também... Ele pode ser metabolizado na mesma família. Metabolizado lá. Exatamente. E aí não pode ser legal, pode dar ruim, né? Total. O paciente pode ter problemas ali. Na absorção, pode diminuir a concentração do medicamento na corrente sanguínea, o qual ele não consegue atingir doses terapêuticas na corrente sanguínea. Isso vale para medicamentos potentes, assim, muito fortes, ou para medicamentos comuns também? Comuns também. Eu sempre falo que, no contexto geral, o álcool precisa tomar um certo cuidado com a ingestão dele. O que você vai fazer a ingestão? De uma tacinha de vinho, hoje, essa noite, amanhã, tudo bem. Uma taça até a gente vale, né?
uma latinha de cerveja. Aí que eu queria entrar, Robson. Qual que é então, O ideal? o ideal? O ideal é uma tacinha. Se você toma todos os dias, é diferente. Mas de final de semana, uma tacinha já é o suficiente. Uma latinha. Seria 2 cervejas, talvez 3 cervejas. 2, no máximo 3. 3 já tem uma concentração já um pouquinho mais elevada de álcool na corrente sanguínea. Mas a gente tem que entender que pode ser um usuário crônico ou um usuário moderado de álcool. Então isso não é legal. Então, o álcool, ele traz algumas consequências. Eu lembrei de uma legal aqui. Álcool e vitamina D. Ele diminui a absorção da vitamina D. O paciente toma muito álcool, toma vitamina D. Mas o médico faz o exame ao final do mês, detecta que a vitamina D está baixa. Vitamina D é a mesma que a gente tem ao absorver o sol, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, se eu tomar álcool agora, me veio a dúvida, e tomar um sol, vai também diminuir? Não. Aí seria mais em relação a algum suplemento de vitamina D. Exatamente. Entendi. É porque vai estar sendo absorvido no estômago. Metabolizado lá. Exatamente. Aí você tem uma alteração. A metabolização no fígado. Sim. A absorção um pouco no estômago e uma outra parte no intestino. Então, aí é uma coisa de farmacocinética. Ok? Então, o medicamento ele pode ser absorvido no estômago e também pode ser absorvido no intestino. Legal. E ele é metabolizado. O que é metabolizado? Ele vai ser transformado em uma substância para ser eliminada do nosso organismo. Então, dentro do seu ciclo, ele se liga no seu receptor. Depois que ele se ligou no receptor, ele sai do receptor e vai embora. Para onde ele vai? Vai ser metabolizado e vai ser excretado. Então, para ele ser metabolizado, ele precisa ser mais hidrossolúvel, para que o rim consiga excretar esse medicamento com mais facilidade. O que é mais hidrossolúvel? Mais hidrossolúvel é ter mais aguinha dentro da estrutura molecular dele. Ser mais líquido? Não, uma estrutura que ele consiga ser eliminado com facilidade. Tá. Ponto. Então aí tem 2 fases, né? Na fase do fígado. A fase 1 e a fase 2. Após essas 2 fases, ele vai para a excreção. Ó, eu já coloquei as moléculas necessárias, então agora você vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A excreção. Aí os rins eliminam essa substância. E agora, fora esse conceito, né, de que o álcool tira o potencial terapêutico, né, dos remédios, ele também pode até piorar em alguns casos, né? Uhum. Obviamente ele já piora tirando o potencial, mas, por exemplo, há quem toma aquele Zopidem e bebe álcool também, né? Acaba piorando mais ainda. Sim. Zopidem é aquele remédio para dormir, de depressão e tal, né? Não só Zolpidem, os benzodiazepínicos hipnóticos, que é a família do Zolpidem. Eu gosto de brincar, né? Benzodiazepínicos, eu vou te benzer, né? Você dormir. E aí, o paciente dorme. E muita gente hoje em dia tá tomando justamente para dormir, né? Uhum. O famoso deles é o clonazepam, é o Rivotril. Rivotril. Rivotril é um medicamento tarja preta. Você pegar ele, tem uma tarjinha preta lá. É um medicamento que o médico precisa prescrever e a receita, né, a notificação dessa receita fica presa lá na farmácia. Ela é da lista B, da lista B1. Então, precisa reter essa receita, essa notificação. Porque não é qualquer medicamento. Não é qualquer medicamento. Tipo assim, é perigoso, talvez, se consumido de forma inadequada. Exagero, exatamente. Isso pode trazer sérias consequências para o paciente. E quais são essas consequências? Vamos pegar aqui o exemplo do álcool. Álcool mais o Rivotril, que é o clonazepam. O paciente dorme mais do que o necessário. O que o álcool é? Depressor do sistema nervoso central. Então o paciente vai dormir. Dormir perde reflexo. Direção e álcool dá certo? Não. O que um benzodiazepínico faz? Ele vai diminuir os reflexos do paciente. Então, ele vai começar a entrar no estágio de sono. Ok? Então, 1 mais 1, 2. Então, vai potencializar o efeito. Isso é perigoso. Bem como do Zolpidem. O Zolpidem também, ele atua pela mesma porta, né, pelo mesmo mecanismo, semelhante ao do Rivotril. Porém,
na presença do álcool, potencializa o efeito dele. Isso não é legal. Imagina você dormir 2, 3 dias. Além disso, caramba, diminui a respiração, né? A respiração, o paciente começa a ter uma diminuição na frequência cardíaca, que pode levar a sérias consequências. A morte. Cuidado é importante. Então, ter a orientação necessária é fundamental nessa área. E assim, é óbvio que é interessante a pessoa, se ela for tomar, ir no médico também, consultar Sim. o farmacêutico, mas pro pessoal aqui só ter uma noção, se ele vai tomar esse tipo de medicamento, ele não pode tomar álcool no dia, quantas horas antes, como que é isso daí? Orientação é a seguinte, se você vai beber, se você vai tomar álcool, você tem 2 tipos de tratamento, o tratamento de uso contínuo e o tratamento que é aquele agudo, só para aquele momento. Agudo, não beba. Uhum. Ponto. Não beba. Passe vontade, porque você está fazendo um tratamento, seja com antibiótico, seja com qualquer outra classe de medicamento. Então, seria como fazer uma analogia, sei lá, um jogador de futebol opera o joelho e vai querer jogar futebol. Exatamente. Não vai poder. Não vai poder. Vai ter que ficar quietinho. E de uso contínuo. O de uso contínuo é complicado um pouco, se a gente for analisar, porque ele já toma medicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo dos antihipertensivos. Os antihipertensivos são medicamentos para tratar a hipertensão. Uhum. O paciente quer tomar uma cervejinha. 1 cervejinha, 2 cervejinhas, 3 cervejinhas. Na 4ª, quando ele levanta, ele já sente uma hipotensão ortostática. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então, isso pode propiciar o paciente a ter risco de queda. O paciente que já usa, geralmente, um anti-hipertensivo, ele já tem um pouco de hipotensão ortostática, um pouquinho de desequilíbrio. Se você pedir para ele ficar parado, por exemplo, para tirar um raio-x, ele vai ficar assim. Entende? Porque ele toma um antihipertensivo. Então, na presença do álcool, isso potencializa o efeito de um medicamento de uso contínuo. Mas foi só 3 cervejinhas, e propiciou você a ter um risco de queda e acabar se prejudicando, que isso não é bom.